Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Wilson Guardi e apresento o programa direto da redação aqui do estúdio da TV Grande ABC na cidade de São Caetano. Atualizo as principais notícias da região, do Brasil e do mundo e, claro, sempre que possível, um entrevistado aqui no estúdio. Ele já chegou e daqui a pouquinho nós vamos apresentá-lo a você, meu amigo, a você, minha amiga, que acompanha a nossa programação ao vivo pelos sites abcreporter.com.br, tvgrandeabc.com, também pelos Facebooks da TV Grande ABC, que é facebook.com/seu canal regional, também do ABC Repórter, facebook.com/jornal ABC Repórter. Você também pode acompanhar a nossa programação no canal 3 da NET na cidade de São Caetano. Acessem as nossas redes sociais, fiquem ligados, curtam, compartilhem as informações em tempo real, porque aqui você fica muito bem informado ao longo do dia e, claro, também no dia seguinte com as notícias do jornal ABC Repórter. Pois bem, assunto em pauta é a política da cidade de São Caetano e tem muita polêmica por aí, viu, gente? Recentemente, o MBL, Movimento Brasil Livre daqui da cidade de São Caetano, entregou aos vereadores do município calculadoras. Olha só, parlamentares que votaram pela aprovação das contas do prefeito José Auríquio Júnior. Essas calculadoras foram entregues nos gabinetes dos 15 vereadores que votaram favoravelmente pelas contas do chefe do executivo. Daqui a pouquinho, Pedro Umbelino, que é coordenador do MBL aqui na cidade de São Caetano, vai comentar um pouco sobre este assunto e também sobre a sessão extraordinária da manhã de hoje para a votação das contas, não, das isenções de taxas e impostos aos afetados pelas enchentes aqui na cidade de São Caetano. A sessão foi suspensa na manhã e será retomada logo mais às 5 horas da tarde. Mas antes de chamar o nosso entrevistado, quero pedir para a nossa produção colocar um trecho do vídeo do MBL da entrega destas calculadoras. Pessoal, tudo bom? Eu sou o Pedro Umbelino, coordenador do MBL aqui de São Caetano do Sul. Hoje estamos aqui na Câmara de São Caetano. Em vista daquela votação que foi das contas do Auríquio, aqueles 15 vereadores que votaram a favor das contas do prefeito, mesmo o parecer do TCE mostrando as irregularidades, o déficit deixado na cidade, parece que os vereadores não fizeram muito bem as contas e mesmo assim votaram contra do prefeito. Então, em vista disso, nós trouxemos calculadoras para deixar no gabinete desses vereadores. Vim trazer uma calculadora aqui para os vereadores, ver se eles ajudam a fazer as contas dos déficits públicos para as próximas contas de prefeito que vierem para apreciação. Bom, já estou aqui posicionado para receber o nosso entrevistado de hoje. Estou aqui também ligado no nosso Facebook para você, meu amigo, minha amiga, quiser fazer a sua participação, quiser mandar perguntas, enfim, fazer alguns apontamentos, transmito aqui para a equipe do MBL que, com certeza, se não puder responder aqui no ar, vai responder fora, enfim, pelas redes sociais, por outros canais à disposição. Quero apresentar aqui Pedro, seja muito bem-vindo. Pedro Umbelino, ele é coordenador do MBL na cidade de São Caetano e vai falar um pouco mais sobre estes e outros assuntos. Seja muito bem-vindo novamente. Wilson, muito bom retornar aqui ao programa. Obrigado aí pelo espaço. Desde já cumprimentar aí todos os telespectadores da TV Grande ABC, do seu programa. É um prazer estar por aqui com vocês. Estamos à disposição para poder falar aí da política da nossa cidade. Então, para a gente começar, Pedro, já falar do assunto em pauta, é o seguinte: nós colocamos aqui no início do nosso programa um trecho do vídeo gravado pela equipe do MBL lá nos gabinetes dos vereadores daqui da cidade de São Caetano, com a entrega destas calculadoras. Como que surgiu essa ideia de fazer esse protesto e, ao mesmo tempo, uma cobrança aos parlamentares da cidade? Bom, Wilson, a gente pode retomar desde o princípio dessas votações. Inclusive, nós viemos no seu programa, à época, falar que nós estaríamos pressionando os vereadores a votarem de acordo com o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado, que reprova as contas do prefeito Auríquio, pelo endividamento que deixou a cidade, pelo déficit, enfim. Pois bem, ficou na mão da Câmara dos Vereadores votar essas contas que o TCE mandou para a Câmara
E em caso da Câmara votando a favor das contas do TCE, quer dizer, reprovando as contas do prefeito, ele perderia ali seus direitos políticos, não poderia ser candidato por 8 anos, enfim. Como meio de pressionar, nós colocamos nas redes sociais, colocamos números dos vereadores nas mídias sociais para que cada eleitor pudesse pressioná-los. Fomos falar com alguns vereadores lá para tentar converter o voto. E aí presenciamos aquela vergonhosa votação em que eu disse durante a votação, escrevi e repito que aquela ação de ir contra o parecer do TCE e aprovar as contas do Auríquio foi claramente uma submissão dos vereadores ao prefeito Auríquio. Pois bem, após aquela vergonhosa votação que a população acompanhou, nós não quisemos ainda deixar o caso abafado, porque a gente sabe que nem todo mundo estava lá na Câmara para acompanhar. E a gente deve ressaltar que durante aquela sessão, a sessão marcada para a votação das contas do prefeito foi marcada às pressas durante o momento em que a cidade estava toda comovida com a situação das enchentes em São Caetano, em que ninguém podia sair de casa, as pessoas estavam ajudando umas às outras a recuperar os seus móveis e até imóveis, né? E aí a Câmara lança aí essa votação para aquela terça-feira, né? Então, assim, a gente viu que realmente poucas pessoas conseguiram acompanhar, né? E aí a gente quis dar mais luz a essa votação, e aí veio a ideia de a gente tentar expor os vereadores. De que maneira? A gente disse, bom, vídeo nós já fizemos relatando aí essa votação vergonhosa. Agora vamos mais uma vez expor o nome do vereador lá no gabinete dele. E aí a gente quis colocar um pouco mais de ironia, né? Sempre com senso crítico, mas colocar uma coisa aí mais midiática, e a gente fez o quê? Vamos entregar calculadoras, porque se trata de contas que foram reprovadas, e quando você fala de contas, vem à sua mente o quê? Uma calculadora, o objeto que você usa para poder calcular, para poder tirar a prova real, né, da conta. Então, nós do MBL, nós juntamos ali, compramos as calculadoras e distribuímos, vimos ali a relação dos vereadores que votaram a favor das contas do prefeito, marcamos de nos encontrar ali no gabinete deles, e aí fomos de um por um. O nosso objetivo mesmo era chamar a atenção, colocar até dessa maneira um pouco lúdica, como você pode ver aí, entregando, pediu licença, falando, essa calculadora é para o vereador aprender a votar, porque mesmo é para confrontar essa decisão que eles fizeram, que realmente, mais uma vez, foi contra o interesse da população. E dá para observar nas imagens que os servidores ali dos gabinetes foram preservados, né? As imagens deles não foram mostradas, enfim, não foi mostrado quem recebeu este equipamento. Por quê? Então, nós temos muito respeito, nós sabemos que ali os assessores estão trabalhando evidentemente para os seus vereadores, só que o objeto da crítica não são os funcionários dos vereadores e nem tem por que ser, afinal quem está com a caneta na mão, quem tem o poder de voto são os vereadores. Então, nós não terceirizamos essa responsabilidade e nem a exposição de outras figuras, a não ser dos próprios vereadores. É por isso que você pode ver o cuidado na filmagem, nós mostramos eu e o outro integrante do MBL, o Fabrício, entregando as calculadoras e também o nome do vereador na porta, mas de maneira alguma colocamos aí, até em respeito, né, aos assessores, que realmente não era o nosso objetivo, mas sim o nome dos vereadores. Dentro deste contexto da entrega destas calculadoras aos vereadores, claro, ao representante do vereador que ali está, que é alguém do gabinete, algum servidor do gabinete, houve por parte de algum deles alguma ironia, alguma agressão verbal, por exemplo, alguém que se mostrou mais arredio com este movimento, com este ato, porque assim, o vereador ele tem o papel principal de fiscalizar os atos do executivo e cabe à população fiscalizar os atos dos vereadores. Alguém ali se mostrou muito incomodado com o movimento na entrega destas calculadoras? Olha, Wilson, isso foi algo que chamou muito a nossa atenção, porque nós tivemos três tipos de reações durante a entrega das calculadoras. Nós tivemos a primeira reação, que foi ali de assessores, de gabinetes que não tiveram ali eles não entenderam o que estava acontecendo, porque eu acho que ninguém nunca chegou assim numa Câmara a entregar
um objeto ali, uma calculadora para os vereadores, né? Então, quando a gente chegou já pedindo licença, entregando, alguns nem falaram nada, só ficaram olhando assim, não ouviram a gente falando, não, é para o vereador aprender a fazer conta e tal. Ficaram olhando e falaram assim, não, pode deixar. E deixaram, mas não entenderam muito bem ali o que aconteceu. Outros levaram realmente, satirizaram ali, deram risada, né, um tom jocoso ali ao nos receber, né, e outros ficaram alterados, né? Nós tivemos ali episódios de gabinetes que os servidores ali ficaram alterados, né, criticaram, não quiseram aceitar, né? Então nós tivemos esse mix aí de reações aí nos gabinetes, né? Que a gente vê, né, que realmente não foi nada demais. Nós temos ali o trânsito livre ali para o cidadão, afinal, né, nós que colocamos os representantes ali, e o gabinete fica aberto justamente, né, para o vereador receber as demandas, né. Então, o ato aí de vereadores, eu digo vereadores, mas na verdade o gabinete, né, que representa ali a equipe do vereador, de repudiar a nossa entrega ali, ou até satirizar, mostra às vezes até o desrespeito com a gente e com a população, porque ali nós estamos externando um sentimento aí de uma população que se sente lesada, que vê que o Tribunal de Contas, o Tribunal Técnico, notificou ali realmente uma conta negativa, e os vereadores, como você bem disse agora, que têm o papel de fiscalizar, não fiscalizaram. Isso realmente é assim, você está vendo que os vereadores não estão cumprindo ali com os vereadores da base, logicamente, não foram todos, mas os da base do prefeito não estão cumprindo com o mínimo do que eles têm que fazer, que é fiscalizar. Perfeito. E, Pedro, claro que nós temos muitos assuntos a tratar aqui. Teve hoje pela manhã a sessão extraordinária para a votação das isenções, mas nós vamos falar a respeito disso depois do intervalo, porque a produção já me alerta quanto a isso. Mas antes de a gente encerrar, rapidamente, Pedro, alguma vez o MBL, os membros do MBL, foram barrados no acesso aos gabinetes dos vereadores? Porque quem chega na Câmara Municipal deve fazer ali um breve cadastro na portaria para ter acesso a esses gabinetes. Já teve algum problema nesse sentido? Da nossa parte, nunca teve. Assim, eu, pelo menos, eu não falo em nome assim, de todos os membros, mas às vezes que eu fui representando o MBL, eu nunca tive esse tipo de barragem, até porque a minha figura ali já é até que familiar ali com os próprios funcionários ali, recepcionistas, né? Perfeito. Então nunca tive esse tipo de barragem, não. Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo, Pedro, nós já voltamos a bater um papo. Fiquem ligados na nossa programação. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Estou de volta com o programa Direto da Redação, hoje em entrevista com Pedro Umbelino, coordenador do MBL na cidade de São Caetano. Comentou aqui no primeiro bloco sobre o ato do Movimento Brasil Livre de entregar calculadoras aos vereadores da cidade de São Caetano que votaram favoráveis à aprovação das contas do prefeito José Auric Júnior. Um assunto um tanto quanto polêmico. No vídeo que nós mostramos ao longo da nossa entrevista, quase no final, depois nós vamos disponibilizar na íntegra também no site do jornal abcreporter.com.br, vocês podem acompanhar que pelo menos uma vereadora, melhor dizendo, a professora Magali, levou essa calculadora para plenário. O vereador oposicionista Biratã Figueiredo também fez um pronunciamento a respeito deste ato. Enfim, claro que atos como esse chamam a atenção de toda a sociedade, mexe também com as emoções dos vereadores, enfim, sempre há polêmica a respeito disso, sempre vem aquele questionamento se o pessoal do MBL é financiado por algum político, por algum partido político, ou, enfim, estão a serviço de quem? E aí, Pedro? Essa pergunta é muito recorrente, né? Primeiro dizer que aqui em São Caetano, quem inclusive pagou a minha gasolina para chegar até aqui foi meu próprio bolso, né? Os nossos atos aqui, na verdade, muitas vezes a gente junta entre nós esforços, rendas para poder, às vezes, patrocinar uma publicação para chegar mais longe, né? A gente vê os meios aí de locomoção, carona, ou seja, tudo aqui por meio dos nossos próprios esforços, das nossas próprias rendas, né? O MBL em si, ele trabalha com um sistema de doação, né? Nós temos doadores, né? Você tem lá no site doações 50, 30, 100, 200 reais, mensais, anuais, a forma que você preferir. Nós também vamos disponibilizar aqui também no ABC também essa fonte de doação para os núcleos, porque o MBL ele não tem vergonha nenhuma de pedir doação, né? E também é válido aquelas pessoas que se identificam com o movimento fazerem doação por ver o trabalho que a gente tem prestado, por ver esse feedback que a gente tem dado, né? O MBL também conta o MBL ele vende produtos, né? Camisetas, meias, canecas, outras coisas, que também faz parte aí dessa concentração de renda. E também o MBL ele todo dia faz o MBL News, que deixa a população em a par do que aconteceu naquele dia, naquela semana, né, as principais polêmicas da política a nível nacional, e conta com os famosos pimbas, né? Os pimbas são superchats, quem é mais ligado no YouTube sabe que você pode contribuir ali durante a transmissão ao vivo, você pode contribuir com algum valor ali durante o programa. E o MBL ele conta com muitos pimbas, muita gente pagando ali, colocando, né? Porque esses pimbas a pessoa paga para ela poder ter a sua pergunta, ali a sua sugestão, a sua indagação respondida ao vivo, né? Então o MBL ele conta com essa estrutura de doação, né? Com essa estrutura de venda, né? Tem feito aí as suas prestações de contas para a justiça, né? E, enfim, então o MBL ele conta com esse tipo e os esforços dos próprios coordenadores. O que não conta é com dinheiro público, né? Porque vai contra os nossos princípios, né? E nem teria por que a gente contar com dinheiro público, como muitas vezes alguns movimentos esquerdistas aí contam, né? Perfeito. E, Pedro, claro que é importante a gente destacar vários assuntos, são questionamentos que surgem sobre o movimento, enfim, sobre os integrantes do movimento, mas temos que também mostrar o papel que esse movimento tem realizado na cidade, como, por exemplo, questionamentos e ações até no Ministério Público sobre o Plano de Saúde Biovida, que é o plano de saúde dos servidores aqui na cidade. Conta um pouquinho mais sobre essa história. Exatamente, Wilson. A gente protocolizou ali no Ministério Público, aqui no Fórum da Comarca de São Caetano, essa denúncia, né, em relação ao plano de saúde da Biovida, né, que foi que passou por um processo de pregão, né, da prefeitura. Só que a prefeitura ela veio com a narrativa de que já na administração passada, né, estava com uma série de problemas também, plano de saúde, não estava cumprindo com o que era acordado, né, eles não tinham aquele plano de saúde que deveriam ter.
E aí o Auríquio, a gestão Auríquio, né, implementa, né, esse pregão, essa licitação, né, com a promessa de que realmente agora teria aí a qualidade, que deveria ter o plano de saúde, enfim, abordando aí várias cirurgias, vários exames, né, e aí começou a entrar em vigor e nós vimos ali uma série de irregularidades ali no contrato, né, a começar ali com o número de hospitais que eles podiam ter credenciados, né, que ficou acordado, né, por exemplo, em São Caetano eles não têm os 2 hospitais que deveria ter credenciado, em São Bernardo também, de acordo com o que foi acordado na licitação, devia ter 2 hospitais para os servidores públicos, lá não tem nenhum, em Santo André também deveria ter 2, só tem 1. Lá na licitação está até Rio Grande da Serra, como uma cidade que deveria ter hospital. Mas, para nossa surpresa, sequer tem hospital em Rio Grande da Serra. Ou seja, como que uma licitação é passada nessas condições? Não é verdade? Então, em vista disso, nós fomos juntando autos, também juntando aí queixas, né, denúncias de próprios servidores públicos, né, que vem realmente a falta de respaldo, a falta aí de cumprimento com acordo, né, porque realmente nós temos a parte dos servidores, né, que são, nós podemos dizer aí, os credores, e a Biovida que representa aí o devedor, ou seja, ela precisa mostrar aí realmente aquilo que foi acordado, né, ela deve prestar os serviços, só que não tem feito de modo que deveria ter sido feito. Inclusive, Pedro, tenho informações de servidores que utilizam do plano, que eles pagam por um upgrade no plano, vamos dizer assim, por um plano um pouco mais completo, com melhor cobertura, enfim, só que eles não têm benefício nenhum, eles apenas pagam e não recebem em troca aquilo que eles pagam, ou seja, eles acabam tendo serviço nivelado em todas as categorias do plano, o que também é ilegal, porque se você paga por um plano, por exemplo, um plano sai do quarto de enfermagem, sai da enfermaria para um quarto privativo, por exemplo, quando você paga por isso, os servidores também não estão tendo esse direito. E lembrar que eles então pagam 2 vezes, né, por esse upgrade aí, e também já é descontado da folha deles de pagamento, né, essa parceria da prefeitura com a Biovida, ou seja, sai do bolso do salário deles, né? Ou seja, eles não têm, para você ver, uma servidora pública para ter um bebê, ela precisa ir no Hospital São Mateus, nós já vimos aí casos, tem que ir lá no Hospital São Mateus para poder ter ali, para poder ter o processo de parto, né? Ou seja, assim, é uma coisa assim completamente fora do que foi acordado, né? Isso não pode continuar, né? Nós temos ali várias cirurgias elencadas ali cirurgia cardiovascular, cirurgia pediátrica, entre outras, né, que deveriam ser feitas aqui nos hospitais de São Caetano e outros hospitais e não acontecem, porque não tem a mínima estrutura, né? O hospital aqui credenciado aqui da Biovida, aqui na rua Ernesto Juliano, está com várias irregularidades ali, né? Não tem a VCB, né, que eles precisam ali para o prédio, entre outras coisas, ou seja, eles não têm nem regulamentação toda correta. Ou seja, um contrato feito nessas condições realmente, mais uma vez, lesa a população de São Caetano. Bom, quero aqui deixar o espaço aberto, primeiro para os vereadores que receberam as calculadoras do MBL, que quiserem se posicionar, estamos à disposição também para que façam contrapontos a tudo isso, afinal, vivemos uma democracia, temos que ouvir todos os lados, aqueles que obviamente se sentirem ultrajados, ofendidos, têm o direito de resposta aqui à Prefeitura de São Caetano para que possa comentar a respeito também do plano de saúde dos servidores e, claro, a própria Biovida também tem um espaço aberto para se manifestar a respeito dos questionamentos apresentados pelo MBL junto ao Ministério Público. Então, espaço aberto a todos, aqueles que se sentirem, volto a dizer, ultrajados, ofendidos, podem procurar a nossa redação, que o espaço está aberto a todos. Agora, para a gente caminhar para o final da nossa entrevista, Pedro, hoje pela manhã houve uma sessão extraordinária na Câmara de São Caetano sobre a votação das isenções aos afetados pelas cheias. Há vários questionamentos a respeito dos prazos, dos valores, a quem vai se destinar ou a quem não terá direito a estes benefícios, a estas isenções. A sessão foi suspensa e será retomada logo mais às 5 horas. Como que o MBL vê toda essa articulação, todo esse trabalho
bem provável que todos os vereadores, seja da situação ou oposição, votem pela concessão dessas isenções, afinal é o interesse da população que está em jogo, são benefícios, se é muito ou pouco, não vamos entrar no mérito, mas são benefícios que vão possibilitar essas famílias que retomem um pouco da sua rotina dentro da normalidade, se é que podemos dizer isso. Mas haverá essa votação por volta das 5 horas, inclusive com a votação das emendas. Como que o MBL enxerga tudo isso? Primeiro dizer que, mais uma vez, São Caetano ele está trabalhando aí na medida emergencial, né? Se houvesse uma medida, uma política pública de forma preventiva, né? Nós sabemos que São Caetano, geograficamente, né, é uma cidade mais baixa, né, que a água das outras cidades escoa ali, principalmente para o bairro Fundação, que foi um dos bairros afetados, né? Se isso fosse pensado, que fosse mais discutido na Câmara, nós, infelizmente, só vemos que isso é discutido na Câmara quando acontece, né? A gente também vê que essa questão realmente precisa ser o mais rápido, né, votada, acordada, porque realmente as famílias estão passando ali por um problema caótico, perderam suas casas, carros, enfim, muitas coisas, né. O que a população está se queixando ainda, né, o Auríquio, a prefeitura disse que já passaram ali funcionários credenciando as casas para poder fazer a isenção, né, só que as principais queixas são que não são todas as famílias que foram contempladas, né? A prefeitura disponibilizou ali um mapa, né, das ruas, dos bairros, né, que vão ser agraciados com essas isenções, com esses benefícios, mas os moradores se queixam que faltam ruas, faltam endereços ainda para serem contemplados, né, com esse pacote de benefícios que não estão lá, né? Outra coisa é em relação também à isenção ali de PTU, conta de água, esgoto, enfim, taxas, que o Auríquio ele não colocou até o final do ano, né? Ele colocou até, se eu não me engano, aqui o meio desse ano. E os moradores eles exigem que essa isenção seja feita até o mês de dezembro, né? Na verdade, as eleições serão de 90 dias. Exatamente. Ou seja, eles querem que realmente se prolongue mais essa isenção, né? Porque a gente sabe que não é fácil recuperar tudo aquilo que foi perdido. A Câmara está em vista desse impasse, né? Nós temos ali a base, a oposição, nós esperamos que em relação a esse benefício aí aos prejudicados na enchente, não haja oposição nem governo, mas haja ali uma Câmara, vereadores aí que, dada essa situação, pense nessas vítimas aí de enchente que precisam com urgência desse pacote de benefícios, precisa desse olhar da prefeitura aí para ajudá-los nessa situação, porque eles que não são pagadores de impostos aqui na cidade e agora precisam do incentivo da prefeitura para recuperarem aí os seus bens. Pedro, quero agradecer a sua participação. Nosso tempo, infelizmente, já está esgotadíssimo. Muito obrigado. Obrigado você, Wilson. E só também fazer aqui o convite. No mês de julho, nós teremos o congresso do MBL aqui no Grande ABC, um evento político, vai ser o maior evento político da região, vai ser no mês de julho, no dia 13. Nós temos ingressos na nossa página MBL Grande ABC e também MBL São Caetano do Sul, tá certo? Perfeito. Quero agradecer aqui a nossa audiência rotativa na internet, a Roseli Negre, a Alessandra Lacerda, a Marinalva Ferreira e também a nossa apresentadora aqui da casa, o Joaquim Alessi, que também acompanha a nossa transmissão e tantas outras pessoas. Vou deixar aqui um recado para o MBL rapidamente, para eles depois entrarem em contato. José Renildo da Silva, ele diz aqui que esteve no pregão representando o Observatório Social do Brasil em São Caetano e a empresa vencedora, segundo ele, estava em acordo com o edital. E se tem algo em desacordo, a falha está no edital, ao falar aí sobre a questão do plano de saúde Biovida dos servidores aqui da cidade de São Caetano. A você, meu amigo, minha amiga, que acompanha a sua programação, um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.